Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês aí? Primeiro vídeo do canal, estreando aí com o pé direito, pós-jogo aí de Corinthians e São Paulo. Vitória do Corinthians, vence o Corinthians, né? Uma vitória muito importante pra gente seguir nessa escalada no campeonato. É muito importante que nós começamos aí a ganhar jogos, somar pontos, né? O Corinthians vem passando por uma dificuldade enorme de bastidores, né? Então viemos por alguns jogos sendo prejudicados, né? Tanto por questões de arbitragem, questões de VAR. Então, vitória de hoje importantíssima, vitória gigantesca e com a cara ali do Corinthians se impondo, né, dentro de campo, né? Não foi uma vitória sofrida, mas foi uma vitória onde o Corinthians foi dominante, dominou o São Paulo ali, né? Ao meu ver, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. A gente vai falar um pouco mais sobre esse jogo. Então eu já quero convidar vocês ao primeiro vídeo, estreando aí pé direito aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Nós estamos começando aí essa comunidade, é o início de, né, dessa resenha que eu quero bater com vocês aí, né? Então vamos começar a falar do jogo. Então, primeiro tempo, o Corinthians já começando bem postado dentro de campo, buscando atacar, buscando, né, articular as jogadas, tanto pelo lado direito e lado esquerdo, né? O time, ao meu ver, o primeiro tempo, sem ressalva de nenhum jogador, acho que o time se portou bem, se comportou bem, né? Então nós tivemos um time bem postado. O Hugo fez uma ótima defesa, teve um chute ali do Ferreirinha, que foi o começo ali que o São Paulo estava tentando alguma coisa, logo o Corinthians já começou a envolver e conseguiu um gol ali numa batida de escanteio. O Rodrigo Garro, mais uma assistência para ponta aí, bateu bem o escanteio ali, o gol do Ranielli, né? Ranielli até então fazia uma boa partida, então... E ali o Corinthians começou, né, a ter mais o domínio do jogo. Então, passado ali o primeiro tempo, o time articulando as jogadas ali, o Corinthians conseguiu, né, ter o domínio do jogo, porém, né, logo ali uma infelicidade no lance ali do Ranielli, e é uma situação de saída de bola, a famosa saidinha, né? Isso recai sobre o Diniz. Um lance desse vai recair, a torcida vai cobrar muitos, né? Parte da torcida que é mais crítica vai cobrar isso do Diniz, né? Porque é uma saidinha de bola, então você tá num clássico, você, né? Ao meu ver, né? Pelo que eu entendo de futebol, é um erro inadmissível. Você ter... Uma coisa é você falhar num clássico, pode acontecer tanto num clássico quanto em qualquer jogo. Agora você... errar de uma maneira que você entrega o gol para o adversário, isso é um erro inadmissível em jogos grandes, jogos de finais, mata-mata, tanto em classe. Por quê? São erros que podem definir uma partida. Por sorte, esse erro do Ranielli, principalmente do Ranielli, né, que deu a bola de presente ali pro atacante do São Paulo, que, né, só deu um totozinho, e aí acabamos tomando um gol do Luciano, né? Então a questão do Luciano, a gente não pode dar nenhuma margem para esse jogador, que ao meu ver é um jogador medíocre, né, mas que tem uma história importante no São Paulo, sabe fazer gol, e você dá a chance, ele tem essa personalidade de provocar, né? Foi o que aconteceu, provocou, foi lá por mais que ele não chutou a bandeirinha, quando você vê o comportamento dele próximo ali, né, a torcida do Corinthians, inflamou, teve problema, teve empurra, e o seu Daronco, inclusive até fazer uma ressalva, eu acho que o Daronco fez uma sem polêmicas, apitou bem, deixou o jogo seguir, não caiu em polêmicas, deixou o jogo seguir ali. Ele poderia, se fosse um juiz mais tendencioso, poderia ter expulsado os jogadores ali e prejudicado o andamento da partida. Então você vê ali que teve empurra ali com o Matheus Bidu, depois entrou ali o Gabriel Paulista. Então você vê ali que se livramos ali de ter expulsões ali. Numa dessa acabava expulsando um do Corinthians e dando amarelo para o do São Paulo, coisa que a gente vinha vendo poderia acontecer nessa partida. Então aí quando você vê o comportamento ali, poderia ter acontecido isso. Então, dado ali o jogo, acho que o primeiro tempo foi muito bom do Corinthians, infelizmente acabamos tomando esse gol, e aí aquele empurra, os jogadores se exaltaram, aquela tensão dentro de campo acabou prejudicando o Corinthians, mesmo que estava num bom momento, estava dominando o jogo, poderia já fazer o segundo gol logo no primeiro tempo. Então você acaba tomando o gol, tem esse empurra, gera essa briga, e ali aconteceu que o time já fica mais nervoso, dá uma esfriada no sangue porque ficou parado, aquela questão, teve revisão de VAR, então o jogador lá pelo amor de Deus, né, o jogador do São Paulo lá fazendo o gesto, então até fazer uma observação que o futebol raiz aqui jaz o futebol raiz há muito tempo já, tá?
E aí vai se confirmando cada vez mais, né, um futebol mais gourmet, né? Então você vê que um lance desse, um lance que, por mais que seja do São Paulo, para mim não era para expulsão, tanto esse do São Paulo, né, do suposto gesto obsceno, tanto esse quanto os outros dois anteriores que teve no Corinthians, que foi o do Alan e do André, para mim não era motivo de expulsão, tá? Ah, mas o do André, o do Alan foi mais grave. Pode até ter sido, né? Poderia ter uma punição, mas não para expulsar ali, ao meu ver, ali durante a partida, né? Enfim, o do André foi uma vergonha, ele poderia ter tomado uma pancada, ele acabou colocando a mão ali na parte íntima e o juiz interpretou que ele fez o gesto pro jogador adversário e acabou expulsando. O de hoje, né? Aí você vê o VAR, eu fico imaginando o VAR lá na cabine, lá falando assim, o cara falando, não, vamos avaliar ali, ó, possível, o cara deu uma possível movimentou ali a ferramenta ali. Então você vê que os caras estão manjando a ferramenta, se o cara passou a mão na ferramenta ou não. A que ponto a gente está chegando no VAR quando é para atuar em situações que pode definir uma partida, não tem atuado a princípio. Você voltar ali o jogo contra o Mirassol, fomos muito prejudicados. O gol do Mirassol foi falta anterior ao Garro, e isso eles não acabaram vendo, né? Então são coisas assim que a gente vê que o futebol raiz já ficou para trás. Então muito mimimi, muitas situações de jogo que vai acabar ficando um jogo chato, um jogo, né, fica o jogo parado ali por minutos e minutos ali para ver uma situação no VAR, para o cara ficar manjando se o cara pegou na ferramenta ou não. Então acho que isso para mim é um absurdo aí, né? Então depois voltou ali, não conseguiu, o Corinthians até que foi tocando a bola depois que voltou a partida, mas não teve tanto ímpeto porque realmente deu uma esfriada na partida ali, né, na questão do futebol jogado, né, lógico que o nível de tensão subiu, mas o futebol jogado deu uma baixada ali e o Corinthians vai pro intervalo com 1-1 injusto, porque o Corinthians era muito superior ao time do São Paulo, o time estava jogando muito bem, né, dominando as ações ali, e acabou entregando um gol de presente ali pro São Paulo e criando toda essa situação. Então, ao meu ver, no primeiro tempo, o time estava bem postado, né? O Hugo foi muito bem fazendo aquela ótima defesa. Mateuzinho, no primeiro tempo, ele se postou bem, se comportou bem. O Carrilho, no primeiro tempo, achei ele discreto, né? Buscando ações ali de conter o meio-campo, acho que ele não conseguiu muito, mas não fez uma partida má no primeiro tempo. O Lingard ok, fez uma partida ok no primeiro tempo ali. E eu gostei do Garro, o Garro buscando mais a finalização. Acho que o Rodrigo Garro, com a chegada do Fernando Diniz, tem sido um jogador diferente, tem sido um jogador que tem buscado ser mais participativo, que eu sempre cobrei do Garro, sempre achei ele com potencial de craque, né? Quando eu falo que ele é um craque, eu acho que ainda ele está muito abaixo de outros nomes que já passaram pelo Corinthians, por exemplo, Jadson, Renato Augusto, Danilo, ele está abaixo desses caras ainda, mas para chegar nesses caras ele teria que ser um jogador mais constante, né? O que seria essa constante? Jogar bem em jogos seguidos, assistência, gol. Então sempre eu vi dessa maneira o Rodrigo Garro. Então ele tem conseguido essa evolução com o Fernando Diniz e isso é notável ver essa evolução e bom para nós como corintianos, né? Ver essa questão aí. Ver que o Rodrigo Garro tem evoluído. Então conseguiu ali a assistência e ele buscando finalizar mais, né? Que é uma coisa que eu também cobrava muito dele, que ele buscasse mais finalizar. O Breno Bidon muito bem também no primeiro tempo. É um jogador que eu tenho muita ressalva, muita resistência com esse jogador, mas quando é para elogiar a gente tem que falar. Ele fez uma boa partida ali. Estou falando do primeiro tempo primeiro, já vamos para o segundo e a gente fecha no panorama geral. No primeiro tempo ele foi bem, destruiu algumas jogadas de contra-ataque do São Paulo, fazendo faltas, né, táticas. A falta tática é muito importante, você matar um contra-ataque, e teve momentos também que ele teve roubada de bola, então acho que ele se postou bem ali. Começa o segundo tempo e com certeza, né, o Diniz, eu gosto do Diniz, é isso, ele é um técnico que você consegue ver que ele mexe no time, né, em paradas, seja paradas de reidratação. No Brasileirão não está tendo mais essa parada de reidratação, né, só na Libertadores, mas você vê que ele é um técnico que mexe no posicionamento dos jogadores e mexe no brilho dos jogadores também, com a postura dele, tanto motivacional quanto tática também, ele consegue alterar. Você vê que o Corinthians já volta para o segundo tempo totalmente focado em jogar um bom futebol e já começa a envolver novamente São Paulo. São Paulo ali com 10 minutos do segundo tempo já estava totalmente envolvido pelo Corinthians, tá? E aí o Corinthians, numa jogada muito bonita, bem trabalhada ali, o Mateuzinho conseguiu infiltrar e fazer um golaço. Um golaço ali do Mateuzinho, né? No segundo tempo, eu falei que o Mateuzinho jogou bem no primeiro tempo, já vamos falar do segundo tempo. Golaço do Mateuzinho, então o Corinthians faz ali o 2-1 e
continua jogando bem, continua jogando de uma maneira envolvente, poderia ter feito ali já o segundo, o terceiro, né? E aí o segundo foi feito pelo Mateuzinho, só corrigindo, mas poderia fazer o terceiro, o quarto, enfim. O Corinthians estava muito dominante no jogo e tinha que ter aproveitado esse momento. Estava assistindo o jogo, eu falava, cara, tem que fazer o terceiro, o quarto, já mata logo esse jogo, né? E o Corinthians consegue fazer o terceiro gol, né? Consegue fazer ali o terceiro gol ali com... Corinthians consegue fazer o terceiro gol com o Breno Bidon, né? E um golaço, mais um golaço. Por quê? E é um gol difícil de fazer porque estava toda a marcação na frente dele. O único espaço que ele tinha para fazer a finalização foi onde ele buscou, tirando do goleiro, a bola lá no cantinho, na bochecha da rede, golaço do Breno Bidon, partidaço desse menino aí, né? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E como no Corinthians a gente tem que acabar passando por percalço, né? A gente não está muito acostumado a uma partida tranquila, quanto mais um clássico. Infelizmente, né, uma jogada de escanteio ali, o Mateuzinho acaba falhando, né, fazendo um gol bizarro, um gol contra, bizarro, né, inadmissível, assim como a falha do Ranieri foi inadmissível, essa falha do Mateuzinho, inadmissível. Para mim, independente se eles fizeram um gol, mas para mim, pelo gol contra do Mateuzinho, pela jogada, né, que ele entregou a bola ali para o atacante do São Paulo, do Ranieri, os dois foram os dois piores em campo, com certeza ali, pelo que aconteceu, independente de ter feito o gol. Eu acho que quando você joga um clássico, você tem que tomar cuidado com essas questões. Uma falha ou outra, o jogador é ser humano, o jogador é passivo de erro, vai acabar errando, mas esses tipos de lance pode definir a partida. Por sorte dos dois, né, o Corinthians, né, tinha feito já o terceiro gol, conseguiu segurar ali para não tomar, né, o terceiro empate, mas poderia ter acontecido, e aí a culpa ia cair muito forte, o peso sobre os dois ali. Então, partida importante do Corinthians. Agora falando no segundo tempo, né, eu vejo ali que o Breno Bidon jogando muita bola, articulando as jogadas, que eu reclamo muito dele, que ele penteia, joga pro lado, penteia, toca para trás. Ele foi mais incisivo, foi mais presente ali. A gente sabe que ele não é, temos que saber também que ele não é um camisa 10 que vai articular e comandar o meio campo, mas o que a gente precisa é jogador também dinâmico. Se ele joga mais atrás, o Corinthians teve, né, exímios jogadores que fizeram essa função de segundo volante e chegava para finalizar, chegava para decidir. Elias, Paulinho, dentre outros aí que fizeram história ali no Corinthians, né? Então, segundo tempo ali, o time se postou todo bem, Carrilho melhorou muito, começou a distribuir melhor do jogo. Você vê, o Carrilho é um cara aí que dizem aí que ele é o baladeiro, né? Muito baladeiro, mas eu acho que ele hoje ele conseguiu correr, tanto na Libertadores também ele conseguiu se portar bem. Então hoje ele jogou bem, se portou, saiu aplaudido pela torcida. Então eu acho que foi um bom jogo do Corinthians, né? No quesito geral aí, eu acho que temos visto que já começa esse time a ter uma cara já do Fernando Diniz. São números incríveis, se eu não me engano, já são 9 partidas e apenas uma derrota. 9 ou 10 partidas ele tem apenas uma derrota, né? Então, e foi uma derrota para o Mirassol, no qual nós fomos terrivelmente prejudicados. Então é um time mais consistente na defesa, é um time que sai para jogar, sai para articular jogadas, os meias estão jogando bem, né? Então nós temos o atacante voltando para ajudar a marcação, Gustavo Henrique é o nosso melhor jogador do ano, né? E que precisa melhorar os números, né? Então, os números do ataque. Então você vê o Yuri Alberto, mais uma vez, mais uma decepção, né? Yuri Alberto é um caso muito difícil de se explicar. Pode pegar o melhor comentarista do mundo, vai ser difícil explicar o Yuri Alberto no Corinthians. Então, mais uma vez, perdendo um gol na cara, né? Ele perde um gol na cara, mas depois ele tenta fazer o mais difícil, que é um gol de bicicleta. Obviamente não conseguiu também. Então, um jogador que, ao meu ver, aparecendo a proposta boa, o Corinthians precisa vender. Eu sei que vão falar, não, mas ele foi importante, fez gol na final, ele pode fazer 3 gols na final da Libertadores. É um jogador que o Corinthians é muito instável. Se você pegar as chances que ele perde, são muito maiores dos gols que ele fez, pelo que ele ganha, pelo custo-benefício. Embora é difícil achar um jogador no patamar dele. Se não achar, é bom segurar, porque é aquela questão que é ruim com ele, pior sem ele, né? Então, jogador que decepcionou muito hoje na partida, no momento ali que ele teve uma bola na cara. Acho que o Corinthians já tinha feito 1-0, ele poderia já fazer um 2-0 ali, ou tava 0-0, acho que tava 0-0, ele poderia ter feito o gol ali. Então, jogador aí que mais uma
má partida, e se eu não me engano, no ano ele só tem apenas um gol, né? Então ele tem apenas um gol aí, para um atacante, camisa 9, para vestir a camisa do Corinthians, é muita coisa. Agora, assim, fazendo umas observações sobre a partida, a gente vê alguns jogadores que entraram, né? Até queria falar, assim, a questão do Pedro Raul já não é novidade para ninguém, mas o que eu vejo do Pedro Raul não é só o fato de ele ser um mau jogador, dele ter limitações técnicas, ter limitações de fundamento, de domínio, né? Você vê que eu não me lembro, eu presto atenção nas partidas, tudo bem que ele entra no segundo tempo, às vezes entra acabando o jogo, mas eu não me lembro de ter visto ele chutado, arrematado uma bola para o gol. Eu vi ele fazendo algum lance brigando de cabeça. E quando você começa a prestar atenção na movimentação dele, é bizarro. Você vê que ele sobe para disputar uma bola, ele sobe já, você vê que ele sobe no migué, ele sobe já para perder, ele não sobe para disputar, ele não sobe para duelar, a bola chega no pé dele, queima no pé dele, ele não consegue fazer um pivô para o jogador meio campo que vem de trás, né, como um camisa 9 faz, que por mais que possa ser ali um cara mais alto, um cara mais debilitado, mas o cara consegue fazer, né, um cara limitado de movimentação, ele consegue fazer esse pivô para os jogadores de meio que vem de trás, então a gente não vê uma jogada dessa dele. E assim, eu poderia cravar aqui que ele não é jogador de futebol, poderia assim, na questão técnica, não é jogador. Por exemplo, um Hector Hernandes, que para mim também não era jogador de futebol, por questões técnicas. Mas você vê que o Pedro Raul conseguiu jogar no Ceará. Então eu acho que ele tem as limitações técnicas dele sérias, né? Ganha um salário, né? Que não condiz com o futebol dele, é um absurdo, né? Então tem que ver como é que quem ganhou aí com essa questão do salário dele, se tem alguém ganhando por trás, porque é um absurdo, né? Mas, né, supostamente, né? Mas eu acho assim que você vê que tem jogadores que sentem o peso da camisa, falando o português, claro, o cara já entra borrado para jogar com a camisa do Corinthians. Então, por que ele conseguiu jogar um pouco melhor no Ceará? O time jogava para ele, beleza, ele conseguia fazer ali, né, era bons cruzamentos ali, ele fazia gol de cabeça, né, arrematava, ele se expunha mais nas partidas, ele se apresentava mais nas partidas, e no Corinthians você não consegue ver isso. Com certeza sente o peso da camisa, tem jogador que não tem personalidade para jogar no Corinthians. E o caso do Pedro Raul, não tem personalidade nenhuma para jogar no Corinthians, não tem panca nenhuma para jogar no Corinthians, não é um jogador para altura nem para ser reserva do Corinthians. Então nós temos esse problema. Então você vê o problema que o Corinthians tem. O Corinthians precisa de um cara, um homem-gol, que eu não confio no Yuri Alberto para ser esse cara. Então, quem é o reserva imediato ali do Yuri? É o Pedro Raul, piorou. Então o Corinthians tem um problema sério. Então a gente tem que contar que o Yuri esteja no bom dia, que quando ele está no bom dia, quando ele dá aquele estalo, ele consegue decidir, ele faz gols importantíssimos em final de campeonato, seja em clássico, mas a questão é, quando nós vamos poder contar com isso? Qual a constância que o Yuri tem em relação a isso? Dá para contar que em todo jogo difícil o Yuri vai fazer gol realmente? Não tem sido assim. Hoje, por exemplo, ele não fez. Então, é uma questão para a gente prestar atenção aí. Outro cara, para mim, que eu achei, assim, vem sendo bizarro, vem observando ele. Assim, eu só não vou falar também que não é jogador de futebol, porque o cara passou por grandes clubes ali na Europa, passou por Ajax, né? PSV. Então, esse Zaccaria Labiat aí, o comportamento dele técnico é muito limitado para um jogador de futebol, o que ele vem apresentando, né? Sem confiança, não consegue acertar um passe, não consegue se apresentar numa jogada, não dá um sprint, não se apresenta. Parece que talvez não tenha essa personalidade também para jogar no Corinthians, não parece adaptado, né? Então você vê já que o Lingard já se saiu melhor em relação a isso, já se adaptou, né? Já vem fazendo boas partidas, já não é o caso desse Zaccaria, das oportunidades que ele teve, bola queimando no pé, não consegue se apresentar, não tem confiança, não acerta uma jogada contundente, assim, você fala, nossa, o cara fez 1-2, bateu pro gol, o cara deixou alguém na cara do gol, que é a posição dele, e a gente não viu, eu não consegui ver nenhuma jogada dele em questão a isso, né, até pela idade também, né, tem jogadores que decaem muito tecnicamente depois dos 33 anos, dos 32, tem jogadores que sim, tem jogadores que conseguem ainda manter um alto nível, né, mesmo depois dos 32 aí. Então, um jogo muito importante, 3 pontos muito importantes. Então, sim, eu sou um torcedor que eu gosto de prestar muita atenção nas entrelinhas dos bastidores também. Então, o Corinthians vinha sendo prejudicado não só nesse jogo do Mirassol, mas algumas partidas antes já vinha com arbitragens,
como que eu posso dizer? No sentido, na dúvida, não é para o Corinthians. E isso é bastidor, gente. Então precisa ter... tem boatos aí que o presidente da CBF não gosta muito do Marcelo Paz. Então são boatos, mas a gente vê informações de bastidor em relação a isso. Tanto é que ele não foi na reunião da CBF quando teve aquela questão do jogo do Mirassol. Ele mandou um terceiro ir, né? Se eu não me engano foi o Mauro que foi. Então você vê que pode ter coisa aí. Então quando a gente não tem um bastidor forte na CBF, a gente pode perder pontos no Campeonato Brasileiro. Quando a CBF vai, escala o árbitro que quer. Então, escala, por exemplo, um árbitro que dizem, né, supostamente, que a família inteira é palmeirense. Então, você supostamente escala um árbitro supostamente palmeirense para apitar no derby contra o Corinthians. Então, isso não existe. Então, a gente vê a tia Leila, mesmo a gente zoando, mas ela tem um bastidor muito forte. Então, é só você ver. Todo jogo do Palmeiras é pênalti. Na dúvida é pênalti. Todo jogo do Palmeiras, na dúvida, será que vai expulsar? Expulsa o jogador do time, né? Então hoje já teve jogador expulso lá do time do Remo, lá contra o Palmeiras. Então, isso é bastidor, né? Eu poderia falar o que eu acho aqui, mas vai ficar pesado, eu posso ser processado, então não vem ao caso. Mas assim, é algo a gente tomar cuidado, né? Porque vale lembrar que o time... desse boato aí na questão que o Marcelo Paz não tem um bom relacionamento, não é bem visto na CBF, vale lembrar que o Marcelo Paz ano passado estava no Fortaleza e o Fortaleza caiu para a segunda divisão. Então algo a gente tomar cuidado em relação a isso, né? O Corinthians que tem essa diretoria que é uma vergonha, né? Se a gente começar aqui, a gente vai sair do tema do pós-jogo, né? Uma diretoria que não consegue se expor, ter um bastidor forte, tem que abrir o olho com isso. Então 3 pontos hoje, importantíssimo. Esqueçam achar que dá pra gente brigar ainda por alguma coisa nesse campeonato. A gente tem que buscar somar pontos, ficar na primeira parte da tabela, né? Quem sabe ali, se a gente não incomodar os grandões ali de bastidor, porque o Corinthians é o maior de todos, tá? Mas os grandões ali de bastidor, a gente consegue ali chegar ali no primeiro pelotão do campeonato, sem atrapalhar, sem sermos prejudicados pela CBF. E aí a gente tendo essa tranquilidade, ter uma boa colocação no Brasileiro, a gente consegue seguir ali focado na Libertadores, que eu acho que é o campeonato de tiro curto, e esse elenco já provou que tem capacidade de jogar bem em competição de tiro curto. Foi assim na Copa do Brasil, nós passamos o carro em cima de todo mundo, nós temos condição sim, né? Temos a melhor campanha atualmente na Libertadores, temos que brigar para manter essa melhor campanha, poder decidir em casa e com o pé no chão, mas eu acredito que o Corinthians pode ir longe nessa Libertadores, pode brigar pelo título, tem camisa para isso, tem elenco para isso, e acima de tudo a torcida pode fazer a diferença. Então assim, bom jogo hoje, 3 pontos importantíssimos, temos que seguir, temos que pegar uma guinada aí de ganhar 3 jogos seguidos no Brasileiro para ter uma tranquilidade, para tirar um pouco dessa pressão, né, nos jogadores ali, para pegar mais confiança, pegar mais cancha ali e seguir bem, né, na temporada aí. Lembrando que vai ter a parada da Copa do Mundo, a gente vai ser uma caixa de surpresa, podemos perder jogadores, né, dizem que podemos perder o Breno Bidon, podemos perder o Yuri Alberto, entra naquela questão que eu falei, né, temos que ter um cara para contratar no lugar, não é fácil achar no mercado, né? Embora tem jogadores exímios aí, né? Eu moro em Curitiba, eu sei que o Viveiros do Atlético Paranaense joga muita bola, é um centroavante que chama muita atenção, muito, né, a parte física, sabe fazer gols, né? Tem personalidade, mas com certeza eu conheço aqui as questões, né? O Atlético Paranaense é um time organizado, não vai liberar fácil um jogador desse calibre para o Corinthians, né? A intenção do Atlético é vender para a Europa, e aí se aparece um Corinthians da vida, é lógico que teria que ter um poder financeiro, por exemplo, de um Flamengo, né? E para poder pegar um jogador desse calibre. Mas então, podemos perder jogadores nessa parada aí da Copa, podemos... E aí eu queria fazer até uma observação do André. O André não compareceu, né? O André não entrou em campo hoje. Então a gente vê que, né, tem aquela... Eu vi uma postagem do Cross falando que supostamente o André tem um problema da família, então... Tem que conversar com o menino, tem que conversar, o Diniz é muito bom nisso, tem que chegar num denominador comum com o menino, tem que saber se é alguma questão de empresário, alguma coisa de ele ter ficado chateado de não ter ido pro Milan. Então, o André é uma questão a ser resolvida, porque nas últimas partidas, decepcionante, não vem jogando, errando, perdendo muita bola, dando um contra-ataque pro adversário, né? Até nesse jogo do Santa Fé, que nós conseguimos um empate ali, eu acho que ele foi um dos piores em campo. Então, é um menino aí que tem que ser conversado, chamado para conversar,
conversar, entender, né? E falou, ó, baixa a bola aí, vamos aqui, ó, vem aqui, vamos jogar a bola, joga, você tá no Corinthians, você tá numa vitrine incrível, joga a bola que você vai aparecer uma oportunidade muito maior. Se você quer jogar, a oportunidade está aqui. Se você começar com sacanagem, cara, você vai ficar no banco, né? Simples assim, pessoal. O Corinthians é maior do que qualquer jogador, quanto mais um moleque que não ganhou nada, não é ninguém ainda no futebol, tá? Então assim, ó, voltando pro jogo, eu queria fazer um quadro aqui que a gente chama 3x3. 3x3, os 3 melhores em campo e os 3 piores em campo. Então, bom, vamos lá, na minha visão, os 3 melhores em campo. Breno Bidon em primeiro, né? Primeiro vídeo do canal dando melhor em campo pro jogador que eu mais critico. Mas Breno Bidon hoje representou, se portou bem defensivamente, né? Articulou bem as jogadas, fez o gol, um gol difícil, um arremate difícil, né? Breno Bidon, Lingard e vou ver quem também foi bem ali. Eu gostei do Carrilho, então Breno Bidon, Lingard, Carrilho, os 3 melhores em campo, na minha visão, né? Se portaram bem ali. O Lingard, né? Ele tem um dinamismo, a bola chega nele, ele não faz uma jogada chamativa, mas ele dá um dinamismo no jogo ali importante, né? Eu acho que o Memphis Depay voltando, o Lingard vai sobrar para ele, né? Eu acho que o Memphis Depay tecnicamente está acima do Lingard e ele faz essa falta assim em algumas partidas, né? O Corinthians não consegue achar espaço, precisa ter um jogador diferente. Eu acho que o Memphis tem que ser esse jogador, até pelo que ele ganha, pelo que ele é, né? Depois a gente faz um outro vídeo falando sobre o Memphis Depay e sobre a possível renovação dele. Então assim, ó, 3 melhores em campo, Breno Bidon, Carrilho e Lingard, nessa sequência. E os 3 piores em campo, primeiro, para mim, o Ranieri, né, que ele deu a bola de presente ali no pé do atacante de São Paulo. Segundo, o Mateuzinho. E terceiro, o Gabriel Paulista. Eu acho que o Gabriel Paulista é um pouco inseguro ali na zaga, não teve tantas ações importantes defensivas. O São Paulo conseguiu finalizar algumas oportunidades ali no qual ele não conseguiu intervir. Não que ele tenha feito uma péssima partida, mas eu acho que ele foi ali, né, de 0 a 10, uma nota 5 ali, então vou deixar ele entre os 3. Então, Corinthians, né, agora tem que focar agora, buscar o primeiro lugar geral na Libertadores. Temos chance, né? Vamos jogar contra o Platense em casa em breve aí, né? Temos que pegar o Peñarol antes, lá no Uruguai. Um empate é um bom resultado, mas por que não sonhar com uma vitória? Se a gente ganhar do Peñarol, é grande chance do Corinthians ter a melhor campanha no geral, porque daí joga em casa com o Platense, tem tudo para ganhar com o apoio da fiel torcida. Então, pessoal, primeiro vídeo do canal aí, tudo isso aqui é novo para mim, né? Sem pretensão nenhuma, sem ambição nenhuma, eu tô aqui para falar de Corinthians e espero que você possa se identificar aí. Em breve a gente vai trazendo melhorias aí no canal para vocês aí. Tamo junto, vai Corinthians, tudo nosso, nada deles, e até a próxima aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.